desde quando a gente foi notificado que a China passou os dados para a OMS, dar o alarme sobre a pandemia do novo Covid-19, o Brasil entrou também no período de quarentena, então a gente começou a adotar medidas aqui no estado do Maranhão, em Pinheiros. Só que ainda demorou um pouco por conta exatamente da falta de confirmação dos vírus e os governantes aguardando que chegasse mais alguma confirmação ou que não viesse para cá, para o Brasil, achavam porque por ser um país tropical, que esse vírus não suportaria aqui no Brasil, mas foi diferente do que a gente está vendo. Então nós tomamos medidas, montamos um plano de contingenciamento, de enfrentamento ao Covid-19, e esse plano a gente começou a colocar em prática na semana passada. Tivemos no final de semana, no sábado, uma suspeita do Covid-19, né? Onde há muita controvérsia, não foi feito teste rápido para o Covid-19, não foi feito, até porque é um exame molecular, é um exame que tem que se tirar a amostra até 24 horas, mandar para o LACEN, o LACEN ainda encaminha para o Belém do Pará, e lá que é feito esse estudo. Agora o Brasil adquiriu, comprou, parece que, se me falha a memória, 5 milhões de testes rápidos. Esse sim dá para detectar no mesmo momento, mas a gente acredita, os infectologistas acreditam que não há co-infecção. Então, o que aconteceu naquele caso do sábado, a paciente oriunda de Bequimão? Foi exatamente que a paciente positivou, o painel viral, ele aparece todo tipo de vírus, então ele positivou para a influenza tipo A. Então, automaticamente, alguns artigos acreditam que não há co-infecção desse Covid-19 com outro vírus. Então, por isso foi descartado o Covid-19, porque positivou para o influenza tipo A. Então, essa que foi a ideia, algumas pessoas deturparam, outras não. Por isso que foi rápido, não foi 48 horas. Foi em 20 minutos, em 2 horas, na verdade, a gente já tinha a resposta, porque ele positivou. Se ele não tivesse dado positivo, nós teríamos que mandar a coleta do exame para o LACEN, para fazer todo o protocolo que eu disse, e aguardar o estudo molecular para ver se positivava. Então, como ele deu logo positivo para um vírus, a gente noticiou, então acalmou a população. Mas hoje Pinheiro monitora 2 casos suspeitos, né? Daqui a pouco a gente vai oficialmente, essa é a primeira emissora que eu estou falando sobre isso, notificar que a gente está com 2 casos suspeitos no município de Pinheiro, pacientes com sintomas de leve a moderado, que tiveram contato com pessoas de outro país, né? Então essas pessoas estão no isolamento social, estão em casa, e a gente está monitorando, e se aumentar, se agravar os sintomas, nós iremos fazer o teste, mas no momento os médicos que atenderam não acham não necessário, mas a gente está monitorando e eles já estão em isolamento social, estão em casa, estão em quarentena, não tem contato com familiar, com nada. Foi feita a nossa orientação pelo Centro de Prevenção e Testagem, lá no SEMP, hoje pela manhã. Então a gente monitora 2 casos do Covid-19 aqui em Pinheiro. Em breve a gente espera que sejam mais uns casos descartados, mas a gente não pode ocultar essa informação da sociedade pinheirense. O recado que eu deixo é que eu sempre falo com a minha equipe, a gente acabou de discutir, que todos os países que já foram contaminados, que estão sofrendo da pandemia, eles tiveram exatamente essas medidas, principalmente a Itália, essa medida paliativa, podemos se dizer assim, que estão se tomando no Brasil, principalmente em Pinheiro. Em Pinheiro é um local que a gente vê moto, é um maior nível de transmissão. O motoqueiro está muito suscetível porque o vírus é circulante. Então ele está sem proteção nenhuma e circulando. Você vê o tanto de moto andando na cidade, você vê os bares ainda tentando passar por cima das decisões das autoridades. E a única forma de prevenir alguma coisa vai ser fazendo o isolamento social. E mesmo assim, você ainda pode, no momento que você sair, você pode estar levando na sola do seu sapato, na bolsa, principalmente mulheres, na capa do celular,
o vírus. Então, assim, ele pode ficar em superfície, principalmente metálica, até 3 dias. Então, é por isso que a gente vê na China usando o hipoclorito, o cloro, para fazer a desinfecção dos asfaltos, porque o vírus ele suporta muito tempo no asfalto, então nessa superfície. E aí exatamente você, ao invés de pegar na rua, você leva o vírus vivo para dentro da sua casa. Esse é o maior risco. Então, utilize só um sapato, deixe lá de fora da casa. Então, essas medidas, mesmo ainda restritivas, mas ainda não são 100% eficazes. Porque uma hora ou outra você vai deixar de fazer. Então, isso é do ser humano. Então, algumas pessoas já estão sensibilizadas. A nossa preocupação maior é nossos idosos, que a gente vê, uns usando máscara, outros não. A gente pede que esses idosos fiquem em casa, peça para o mais jovem fazer suas compras, pagar suas contas. Essa é a determinação e essa é a orientação da Secretaria de Saúde para essas pessoas que não estão levando a sério ainda. E nós temos informações que nos finais de semana, principalmente nos finais de semana, as pessoas estão proibidas de beber aqui, mas estão se aglomerando nos interiores, fazendo torneio de futebol. Nós já estamos sabendo a informação, nós iremos com a polícia esse final de semana fazer uma varredura nos 217 povoados que Pinheiro tem, para exatamente a gente proibir que essas pessoas se aglomerem e façam, porque principalmente as pessoas têm que entender que ninguém está de férias, né? Ninguém está de férias, vocês estão num período de quarentena, num período de isolamento social. Então, esse período é exatamente o período mais complicado do Brasil, do Maranhão, pode-se dizer até. O Ministério da Saúde fala que é um período de contaminação do Brasil, mas existe umas áreas de maior preocupação, que é exatamente os estados que começaram a chegar nesse momento. Então, se você avaliar, o estado do Maranhão, Rondônia e Roraima, que foram os 3 estados que demoraram a chegar aos casos, são exatamente o período onde vai viver o pior momento, porque os outros já estão em contaminação. Já existe contaminação local na Grande São Paulo, a contaminação comunitária. Esse é o pior momento, o pior estágio dessa contaminação. É quando você conseguir contaminar ela localmente, entendeu? Quando uma pessoa pinheirense não precisar de um vetor vindo do exterior, vindo de São Paulo, de Minas. Então, esse é o pior estágio de uma pandemia, exatamente quando a contaminação é local. Então, se as pessoas continuarem levando do jeito que estão levando, provavelmente nós seremos mais um país atingido. Aí o que conforta essas pessoas é que muita gente, não era nem para ter sido falado pelo Ministério da Saúde, exatamente sobre a questão que esses sintomas em jovem, em adultos, sadio, ele não causa, que a taxa de letalidade é pequena. Eu acho que isso aí é uma demagogia muito grande, porque assim, tem casos de pessoas jovens morrendo também, mas a gente esquece que um vírus de contaminação ele vai provocar uma crise econômica mundial, né? Isso aí a gente não é incalculável ainda. As pessoas que não estão trabalhando, principalmente o profissional informal, que depende do dia a dia do seu sustento, o mototaxista, a mão de obra, o rapaz que faz a manutenção de alguma coisa. Então essas pessoas vão ser atingidas, precisam do seu sustento. 4 dias praticamente as pessoas não têm nada para comer, porque eles têm que todo dia sair para pegar o ganha-pão deles. Então é incalculável isso. E a gente se preocupa não só com a letalidade, nós estamos preocupados mais, não é a mortalidade, é exatamente com o colapso da saúde. Existe 23, eu sempre falo isso, só existe 23 mil leitos de UTI no Brasil inteiro, utilizando a rede pública e a privada. A rede privada em São Paulo e no Rio já entrou em colapso. Então, assim, aqui imagina em Pinheiro que só tem rede pública. Então, essa é a conscientização, protejam os idosos, se protejam e proteja o próximo, ficando em casa. Essa é a nossa recomendação. O Ministério da Saúde, eu estou até com o coordenador aqui, recebi ele de imunização. O Ministério da Saúde mandou lotes fracionados exatamente para evitar aglomerações. São vários públicos, várias faixa etária que serão vacinados. Vieram para cá 7.000 doses e essas 7.000 doses praticamente foram consumidas em 48 horas. Mas irá vir outro momento, dia 9, dia 23, o Ministério vai encaminhar essas vacinas exatamente para que os municípios não aplicassem elas de uma vez para evitar aglomeração.
Vai ter vacina para todo mundo, não se preocupem. Fiquem atentos aos chamados da Secretaria, que a gente vai divulgar no boletim as pessoas que serão contempladas, o público-alvo, exatamente para que vocês possam não perder sua vacinação.